Olá, gente, estamos de volta com mais um Ruralcast. Já estamos chegando bem na casa das pessoas, boa repercussão, graças a Deus. E esse bate-papo gostoso, como se a gente estivesse na nossa casa, como se a gente estivesse aí no meio do público, uma conversa bacana. E hoje eu estou recebendo para falar com a gente Vitor Raguenini. Esse é o cara. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Carlos Pedro. É um grande prazer estar aqui no Ruralcast. Ruralcast. Cast. Né? Isso, a gente está ficando moderno, tentando falar alguma bom, coisa, né? mas tentando falar um nome mais difícil, né? Então, Vitor, quanto tempo de Cacoal, Vitor? Cacoal minha família chegou em 1976. Eu cheguei em novembro de 1977. Tu pegou a questão do Cacoal desbravando, abrindo mata aí, né? E quando cheguei aqui, tinha uma história muito bacana aqui. Aí as pessoas queriam casar, porque quem casava pegava 42 alqueires de terra, ainda a divisão ainda estava em 42 alqueires de terra. Depois começou a passar para Rolim de Moura, aí foi mais para frente e foi abrindo a 21 alqueires. Para você ter uma ideia, em Cacoal, aqui na nossa região, falo por Cacoal, que eu morei só 3 anos em Alta Floresta e Rolim, o resto morei em Cacoal. O salário daqui chegava a 17 a 22 salários para uma pessoa ganhar, porque não tinha mão de obra. O cara ia tudo, chegava em média de 20 a 30 mudanças por dia, iam tudo para pegar terra. O intuito era pegar terra, né? Do INCRA, direto do INCRA, né? Uhum. Era uma coisa assim fantástica, aqueles caminhões chegando, pau de arara e tal, uma maior loucura do mundo. Você acompanhou essa história bonita de Cacoal, você veio de que região? Na região nossa, norte do Paraná, nós moramos a vida toda em Tamboara, depois passamos uns 7 meses em Paranavaí, e de Paranavaí viemos direto a Cacoal. Qual o intuito que você veio? A família saiu de lá com que projeto? O que pensava de fazer aqui? Inclusive, em começo de 1976, o Orlandino, meu pai e o Toninho, meu irmão, foram a Manaus, até Manaus. Foram olhar para... Estava muito difícil a vida para se ganhar dinheiro na região do norte do Paraná. Aí eles vieram para cá no intuito de já fazer mudas de café, fizeram um viveiro no Riozinho, fizeram um viveiro no Rio, chegaram, já vieram, gostaram. Meu pai veio, contraiu uma malária, ele já sabia como funcionava, ficou tratando lá. E nós já viemos para... Minha família veio o Toninho, o Orlandino e meu pai já vieram na frente e montaram mudas de café arábica, que é o Catuaí, Bourbon, na época. Que na época aqui só se plantava o arábica. Ninguém conhecia o conilão aqui ainda, né? Que ele vinha mais como o café de Minas, da região do Espírito Santo também, já ainda Isso, lá do Paraná, né? Eles vieram com esse intuito. Aí começaram a vender, morando em Cacoal e tendo viveiro no Riozinho, né? Na beira do Riozinho mesmo ali, na beirada ali. E começamos a vida aí. Aí meu tio e o Toninho começaram a comprar arroz, café, já começaram a vender as mudas para já sair um cafezinho e começar a comercializar, né? Fazia até na base da troca na época, né? Isso, era muito bom na época de compra, né? Isso. Com relação à chegada aqui e mexer com o café, chegaram a plantar ou ficaram só no comércio mesmo? Não. Aí a família veio só no comércio, depois em 77 chegou a gente, né? Minha irmã foi trabalhar no público, a Julieta, e meus irmãos, o Albino e o José Francisco, não tiveram vindo ainda, ficaram para trás. E aí eu comecei a trabalhar com eles na Máquina Paraná, né? Ajudando a receber as mercadorias lá. E o intuito era comprar café e cereais. Isso. Quando você veio aqui, você não veio no intuito de casar para conseguir terra? Não. Eliane, eu demorei, não conhecia a Dona Eliane. Não entrou não. nesse projeto? Não, eu casei em 92, né? Demorou. Mas aí você vendo esse crescimento, você fez o que além depois? Porque eu conheço você como cara de empresário de produtos, ferramentas agrícolas, mais na área de ferramentas agrícolas. E aí o que mais que você fez na vida? Eu trabalhei com o meu pai uma época na máquina Ipanema, depois fui trabalhar na Máquina Paraná, da Máquina Paraná eu ganhei um dinheiro, fui montar em Alta Floresta e com o meu primo Pedro Ragnini, né? Montamos um comércio de café lá e cereais, ficamos uns 3 anos lá. Não deu certo, em 86 voltamos para Cacoal de novo. E aí em 88 eu montei a Sacaria VAR, que era do lado da firma do meu pai, tinha um escritóriozinho pequeno. Aí montei a Sacaria VAR e representava a Sacaria e comecei a vender secadores para a Cali do Brasil, em 1988.
Aí, em 89, comecei a vender para eles. Em 96, 97, comecei a vender. Um capixaba chegou para mim, o Domingos Sisquim, da linha 10. Me trouxe pedidos de secadores, folders de secadores e rotativo, né? E falou assim, ó, essa é a empresa que eu consegui para você, é a Graciano, de Catanduva, São Paulo. Conversei com um cara no Espírito Santo, você vai vender para eles. Você liga para eles, você vai vender secador rotativo, que o capixaba não quer saber de secador vertical. Vertical, né? Que é o... Aquele por elevador. Isso, que trabalha com elevador, né? E aí liguei, deu certo, comecei a trabalhar, fiquei uns 5, 6 anos vendendo sozinho, vendi muito equipamento, de 1996, 97 até 2000 e pouquinho, que foi quando o café deu umas baixadas, né? E dava aquelas paradas. O café tem isso, né? Hoje está uma loucura, né? Eu imagino para secar o arábica em Rondônia, no secador. Era terreirão antigamente. Era terreirão. Eu acho que o arábica seria praticamente quase impossível secar em secador em Rondônia pela fase dele, né? Porque Minas Gerais, normalmente, ele tem uma fase completa, né, de panho. Aqui, quando eu cheguei aqui, na 180, tinha uns pés de arábica. A gente percebia que parte estava verdinha e parte estava madurando, né? Ali, né? Mas você sabe por que pararam de plantar o arábica? Porque o conilão, o rendimento, você tem plantado. O rendimento do conilão, ele dá em média, vamos dizer assim, se você colhe em um alqueire, vamos falar aqui, em um alqueire, se você colher o conilão, você colher 250 sacas beneficiadas, já teve gente de colher isso aí. É uma loucura, né? Em média é 80, né? Em média é 80 sacos. Mas o arábica não dá 30, 25. E muito mais trabalho. E muito mais trabalhoso. Ele é igual muito melindroso, né? Ele cai muito e você tem que apanhar ele no chão, na grande Isso, tem que ser no chão e tem que ser mais cuidado, porque aqui a altitude nossa não ajuda, né? Hoje talvez, para quem fosse produzir numa escala maior, com o sombrite forrando embaixo, é um outro trabalho, mas em virtude que está indo o preço. Mas o conilão chegou, na realidade, ganhou espaço na produção, que era o café veneno, que todo mundo falava, e hoje é o café que alivia. Você imaginou se não tivesse hoje esse conilão, que é o modificado, que entrou aí para a bebida do brasileiro? Você imaginou que preço estaria o café hoje? Então, eu converso com muitos fazendeiros de gado, inclusive o Júnior Ragnini, meu primo, que também é comerciante esse ano é o 3º ano dele plantio dele, 150 mil pés de café, né? Então ele falou, eu fiz conta. O café é muito rentável. Eu já comi também o pai do Clonal lá e o irmão dele falaram, Vitor, se você fizer conta, o arroba de boi acho que é 325 hoje, né? O saco de café hoje não tá isso não. Parece que eu vi hoje, né? 325 é São Paulo, né? Então sei lá. São Paulo. O café hoje está R$2.000 a saca de conilão. Então o Júnior falou, eu fiz conta. E quem faz conta acaba plantando, por exemplo, em Ariquemes. Eu tenho 3 produtores grandes. O seu Antônio Custódio vai plantar 1.400.000 pés. Seu Aloísio Pasqualini vai plantar cerca de 600, 700 mil pés, que tem mercado, tem comércio lá. O Vitor Furini também tem bastante. São clientes que estão com grande plantio de café. Para você ter uma ideia, o Acre hoje, comércio do Acre, você acha que a produção do Acre é o que hoje? Você tem ideia? Não tem, né? Não. 50 mil sacos de café. Só para você ter uma ideia, tem duas linhas que são da área norte, dá 25 km cada uma, 05 e 09. As duas produzem mais de 40 mil sacos cada uma. E sabe quantos secadores tem? Entre produtores e quem presta serviço, cada uma tem quase 30 secadores. Sabe por quê? Por causa dos seus conterrâneos, que trouxeram essa ideia e pegou. O capixaba, por onde ele anda, ele fez a diferença. Ele parece que tem semente, igual aquela sementezinha que agarra na calça, que vai levando. Vai levando todo mundo. Vai levando. Foi ele que plantou. Por exemplo, no Amazonas, eles estão implantando agora. Até teve uma reportagem do Amazonas em realidade, e Apuí são os 2 lugares que já tem. Nós temos muito equipamento lá também. Então, hoje estão plantando. Hoje, por exemplo, eles não conhecem o adubamento que o pessoal faz aqui. Eles não têm um acompanhamento com agrônomo, que é o correto. Por exemplo, hoje tem que ter. Quem tem aí acima de 50 mil pés, tem que ter um agrônomo grudado no cara e prestando serviço. Mas hoje a assistência técnica no campo, em todos os setores, é de extrema importância. Porque já não é cafeicultor mais, é empreendedor, né, Vitor? Mudou, né? Mudou o rumo, já é empreendedor. E faz a diferença. Eu fiz uma parceria com
com uma empresa com marca de adubo, e é incrível, cara, é incrível a saída, a mudança. Os caras estão lá uma vez por mês e eles olham na folha, eles olham no chão, eles sabem... Olha pé por pé, né? Eles sabem o que precisa, onde está precisando de uma diferença, então isso é muito importante. E essa questão do café, ela carrega muito capixaba. Eu costumo dizer que capixaba é igual o peru, nunca anda sozinho, né? Você já viu o peru sozinho? Só se ele não tiver, mas é manada, por onde ele vai. E o mineiro que não fica atrás, que é outro cara que está chegado bem no café. Claro que café arábica já é um café diferenciado, mas é outro produtor. Mas quando a gente fala em café, Vitor, a gente fala também em secagem. Falando em secagem, a gente fala em gasto de energia. Por isso é que a gente quer falar da Extrasol, que é uma marca sensacional. Eu tenho lá instalado no meu sítio a Extrasol. Eu negociei com o Vanderlei Matias. Quem quiser falar com ele, 99450214. Olha, você produtor, você que tem aviário, para você que tem agroindústria, pequenos negócios, lembre-se, a Extrasol Energia Solar é para você também, para você que quer ter essa facilidade, para você que quer ter economia e aquele desconto especial. Olha, a gente falou aqui que para você que tem energia solar, você já imaginou o quanto você não vai estar economizando? É uma economia de quase 90%. Já dá para pensar em um carro novo tendo energia solar. A gente sabe que quem trabalha, né, com plantação, por exemplo, café, a gente sabe que na época da seca precisa irrigar, porque senão a qualidade ali da muda ela não fica tão excelente. E a gente sabe também que a irrigação ela tem um alto consumo de energia. Fala para mim, como que a Extrasol, como que a energia solar ela pode ajudar esse produtor? Olha, é importante essa pergunta, porque hoje o plantador, estamos aí no forte do café, o preço e tudo, mas e muita gente plantando café está esquecendo de que ele tem que irrigar, e a irrigação vai tomar bastante tempo dele e levar bastante o consumo da energia. E aí entra então a Extrasol com o projeto Energia Solar, fazendo com a economia praticamente de 90%. Então, é interessante que ele olhe para você que está plantando café, que já está com essa irrigação, montado o seu sistema. Então, muita gente ainda está usando o motor, é muito caro, né, o preço que está o combustível, né, e aí está transferindo para a energia elétrica. Portanto, a energia elétrica também não é barata. Então, é importante que ele usem a energia Extrasol, a energia solar. Hoje, o produtor, falando no produtor de café, ele vai usar ali um período aproximadamente de 4 meses que ele vai irrigar seu café, o período da seca, de 4 a 5 meses. E a maioria deles ele vai tá usando ali, pagando em média por mês R$3.000, um exemplo. R$3.000, se você fazer uma conta clara, né? 5 meses vai dar 15.000 quilowatts. A gente faz essa visita técnica que nós fazemos na propriedade, faz uma matemática com ele. Então, você vai pegar 15.000 quilowatts, divide ele por 12, vai dar em torno de 1.200 por mês. Então, ele não precisa contratar 3.000 quilowatts de frequência para todo mês. Ele vai contratar 1.200, 1.300 quilowatts e vai ter uma sobra, claro. Ele vai estar pagando durante o período que não está irrigando só a taxa do relógio. E toda a energia que ele está produzindo vai estar acumulando no CPF dele. Então, no período em que vai usar a energia realmente para a irrigação, ele tem um acumulado lá de 14, 15, 16 mil quilowatts, que isso pode chegar, ele pode ter isso acumulado até 5 anos. Usou esse mês lá, deu 3.000 quilowatts, ele não gastou nada, ou gastou uma parte, todo o restante, ele tem 5 anos para usufruir desse benefício. Então, ele pode acumular a sua energia, né, no seu CPF e gastar ela no tempo devido, que é no período da irrigação. A gente falou para você da Extrasol, energia solar, né? Você pode estar adquirindo através dos telefones que estão aparecendo aqui para você. Você pode estar entrando em contato porque tem escritório da Extrasol em diversas cidades aqui no estado de Rondônia. É importante, como a gente está falando de assistência técnica, pós-plantio de café, tem essa questão também na questão da energia solar. Não adianta o cara colocar energia solar na hora que ele precisa de assistência técnica, vai procurar quem? E como tem expandido, eles já estão hoje em Vilhena, tem o GR, no 98406-4607, atendendo toda a região ali do Cone Sul, e breve estarão com um escritório também em Nova Brasilândia. E para você que chegou aqui meio capengando, eu tenho o Colágeno 2, esse produto sensacional.
Se eu te vender esse vidro aqui com 10 comprimidos e você tomar 5, não resolver o teu problema de dor, eu te devolvo o dinheiro na íntegra. Colágeno 2, quem quiser saber desse produto, fala com a gente no 99850578. E quero convidar também as pessoas para acompanhar a gente no programa Carlos Pedro, tanto na Rádio Mega de Espigão do Oeste, tem uma parceria agora com a Paline Alves, nós vamos falar da Paline Alves a partir de agora, tem uma parceria com a Paline Alves lá, e agradecer você por pegar o seu tempinho que é corrido em falar com a gente, e o programa Carlos Pedro também na Rádio Suprema Mix aqui em Cacoal, aqui é 99.3, Espigão 96.9. Agora vamos falar de tecnologia de beneficiamento, Vitor. Agora chegou a hora certa. Você passou aí por algumas empresas de secagem, de beneficiamento, classificação e junto veio até a tecnologia que aqui a gente não imaginava que um dia a gente veria uma máquina colhendo café, o que todo mundo achava impossível. Como você chegou até essa questão de começar a falar, agora é hora de eu vender máquinas, na hora de vender beneficiamento, e como é que foi esse caminho aí? Então, trabalhamos com a Paline e começamos a trabalhar na pandemia, né? Foi em 2019, né? Eu acho que foi. Isso, começamos a trabalhar com eles em 2019. E trabalhamos em família, que é eu, a Eliane e o Vitor Filho, né? Trabalhamos lá. E está dando certo essa parceria. Por quê hoje, o Carlos Pedro? Hoje, o que manda, eu estava falando com você, antes da gente começar a entrar no ar, que eu estava conversando com um cliente que ele foi num concorrente meu para comprar um equipamento para perguntar do meu. E ele falou que o meu concorrente falou que não prestava, né? Eu falei, o senhor liga para fulano, para ciclano, e dei uns 10 nomes para eles, né? Ele falou, não, os rapazes falaram que gostaram do seu equipamento. Eu falei, não, e o dele também é bom. O senhor pode comprar o dele também, se o senhor quiser, que o equipamento dele funciona. Não precisa a gente estar falando mal para vender o peixe da gente. Claro. Né? Uhum. E aí, esses equipamentos nossos é o seguinte, por credibilidade, por confiança que eu tenho, eu te falei antes, tenho vários anos trabalhando nesse segmento, a gente tem um certo conhecimento. Tem uma família de crédito, que o seu tio foi prefeito da cidade. Sim, o Toninho, né? Foram compradores de café, né? Outros parentes do Rolinho. Eu tenho primos também em Alto Alegre, que compra café também, o Antônio Carlos, né? Está no sangue. Isso, e a recolhedora hoje, o equipamento de beneficiamento, você sabe, o pessoal da sua região no Espírito Santo, eles têm aquela cultura, se eles forem colher 500, 600 sacos, até menos, eles querem ter a maquininha e o secador deles, é uma cultura de lá. E eles trouxeram isso para Rondônia. E o legal é isso aí, por quê? Hoje eu passo por muitas pessoas e falo assim, não, eu quero meu equipamento. Fala, não, nós temos para te atender, tem equipamento menores, tem equipamento familiar, que de 3, 5, 7 mil litros, que é um equipamento pequeno, tem o beneficiamento pequeno. Nós temos também, se o cliente quiser falar, eu quero exportar café, nós temos equipamento para isso. Você entendeu? A Paline Alves hoje, no Espírito Santo, é líder em mercado. Por quê? Tem muitos vendedores lá na região, né? E muita credibilidade também. Por quê? Eles estão inovando uma máquina que até eu vou pegar o nome depois para te passar para você, que é um outro sistema aí. Eles inovam sempre, é uma tecnologia que é que nem você falou, estão sempre inovando, né? Hoje, por exemplo, os classificadores da época, que classifica por tamanho, hoje é tudo com inversor de frequência. Antigamente já era mais complicado. Hoje é muito fácil você trabalhar com equipamento. Vamos falar, o Ronaldo esteve com a gente falando aqui, um diferencial da compra do café. O Rondônia é o único que trabalha com essa questão defeito ainda, se eu não me engano? Não, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro? Hoje, por exemplo, café é defeito. Café, por exemplo, para você exportar um café, acredito eu que o tipo 6 vai dar 80 defeitos por aí, já é um café tipo exportação, né? Tipo 7, de repente, o que se aceita lá, né? Tipo 8 já é vendido no mercado interno. Mas tem café, por exemplo, a Eliane esse dia comprou um café lá fora com 18 defeitos. Café para torrar aqui, Codilão. Comprou para torrar aqui com 18 defeitos. Café de peneira alta, você entendeu? Hoje, esse sistema, tudo ainda é no mundo inteiro o café. Para o ouvinte, para o telespectador, para as pessoas que estão em casa aqui... Falar de uma maneira para ele entender. Vamos falar o seguinte, o defeito, ele é crescente ou decrescente para a valorização? Quanto menor defeito, mais valor ele agrega.
Por exemplo, peneira alta, o café graúdo. Aí existe o seguinte, o conilão hoje existe peneira 14 acima, o 16 acima é outro valor. E na classificação é defeitos, não ter pretos, não ter xoxo, não ter tamanho quebrado. De grãos, tamanho cor, de cheiro. Tudo. Cheiro manda muito, porque existem pessoas que às vezes guardam o café beneficiado perto de veneno, isso não pode. Vai chegar lá embaixo, vão recusar o café dele. Importante essa dica. Isso, inclusive, é para a gente levar para o rádio. Isso aí é ótimo você falar que o cara não pode deixar café beneficiado com... Quando ele está na casca, ainda ele tem em coco, ele tem a defesa dele. Mas ele beneficiado não pode estar colocado perto de veneno, um adubo muito forte, não pode. A questão da umidade, manda muito lá fora também, faz o mesmo processo aqui para você exportar? Mesma coisa. Antigamente era até 14 aceitável, hoje é 13, né? Até 13 de umidade, 12, 13 é excelente umidade. Isso aí é a nível de exportação para todo mundo. Na medida que a tecnologia vai avançando, eles vão apertando. Inclusive nós temos o medidor, para a pessoa conferir lá, nós temos o medidor para vender lá, na nossa loja na BR. Isso. A gente falando dessa questão da família... e aí você vê Rondônia andando a passos largos na questão do café de boa qualidade. Isso se dá a questão do cara ter em casa o próprio secador, a máquina de beneficiar, que ele não vai ter muita pressa como o cara que compra um secador para ganhar dinheiro, né? Que quanto mais andar rápido, mais ele ganha. Então o cara vai trabalhar com menos temperatura, mais tempo. Mas tem dois tipos de seca, Carlos Pedro. Nós temos o secador direto, que é quando o cliente tem pressa, de 12 a 16 horas, né? E tem um secador indireto, que é uma fornalha com chaminé, que ela só vai o vapor quente. Aí demora de 38 a 46 horas a seca, que é um secador com fornalha indireta. É um pouco mais caro, demora mais, gasta menos lenha, porque você vai estar aí com 70, 80 no máximo a temperatura. Então, esse é um café para qualidade, né? Qual é a maior quantidade de um secador hoje? O 24.400 litros. 24, vai dar equivalente o que... Temos aqui em Cacoal, temos lá do pessoal do Skipper, lá, acho que o Valdecir tem um. É da equivalente a quantos sacos de 60 quilos? Em café ele vai dar beneficiado 77 a 80 sacos beneficiados, de 60 quilos. Porque o pequeno dá 44, 48, né? O de 15 mil litros. Esse vai dar quase que o dobro, 77, 76. E é a vida fazendo esse caminho, né? Quem de repente desempregou numa parte já começa a aprender na questão da tecnologia, das máquinas de café, de beneficiamento, sendo que grande parte já se faz lá o cara faz com a própria família, né? Sim. Mas existe umas partes mais delicadas que é onde entra a assistência técnica da empresa que vende, né? Por exemplo, hoje nós temos um técnico nosso, que é o Gil, que ele entrega as recolhedoras. Ele passa um dia com o cliente para ensinar. Se o cara é um tratorista bom, não tem erro trabalhar com as recolhedoras. O que manda é ser um tratorista profissional. A recolhedora é muito simples de trabalhar. É bom trabalhar em 3 pessoas, para ter o cuidado, para não se machucar, né? Que ela tem segurança dos dois lados, se desliga e liga, né? Que é para a hora que o pano enrolar a mão, o cara já segura e os cuidados. Qual o tamanho hoje para as pessoas que estão em casa ter uma ideia? Normalmente a gente trabalha na casa de 6 a 8 o tamanho do pano puxando manualmente. Qual o tamanho que vem hoje numa colhedora, hein? A recolhedora hoje ela trabalha com pano mínimo de 50 por 2,50, largura 2,80, 3 metros, né? 50 metros é o mínimo que eles têm, porque se você tem uma rua de 100 metros, você pode comprar de 50 se você conseguir puxar dos dois lados, né? Agora, se for de um lado só, você pega ela de 100 e se for um café muito carregado, você corta só de um lado para não pesar muito, né? Esse cortar que é um negócio, né? Como é que a vida anda? Meu pai, quando a gente colhia café, tinha cuidado para não quebrar os brotos. Mas o arábica não se cortava, né? Mas já no conilão, meu pai já chegou a pegar a época do conilão, eu também. Não cortava na época. Não cortava, o cuidado não dobra aquela guia. Como mudou, né? Como é que a coisa mudou? Hoje o cara chega lá, derriça a foice, corta tudo, no ano seguinte produz mais. Mas, né? Você sabe que o pai do Clonal aqui é o seu Geraldo Jacomim, né? Na região de Brasilândia. Mas o cara que mais começou aqui... Na região de Rondônia. Sim, mas o cara que trouxe a iniciativa aqui não foi aquele menino lá
como é que é o nome dele? Nivaldo, não foi o cara que tentou começar, não deu continuidade. Não, que eu sei no Conilão, eu sou o Geraldo Giacomin. Que eu me lembro dele começando. Inclusive, ali, ele que ensinou o cara que é doutorado em café hoje, que ele tem curso de doutorado em agronomia, que é o Jairo, né? Foi ele que ensinou o Jairo a fazer o clone. Então, pouca gente sabe que desce avião aqui leva milhões de clones para o Espírito Santo, né? Eu sei, porque eu tive lá em São Gabriel da Palha em 2022, falei com um viveirista lá, e ele falou, rapaz, está difícil trabalhar com viveiro aqui em São Gabriel. Eu falei, por quê? Os caras só querem muda de Rondônia. Estamos tendo que buscar lá. O segredo do cavalinho, você já sabe fazer, né? Não sei nada, não. Você não aprendeu a fazer? Não, eu na realidade, eu plantei por plantar. Você assim, é um falso produtor, então, né? Não, eu só estou assim, aproveitando a poeira do que eu... Mas você não tira muda ali para passar para alguém? Não. No desbroto? Não. Joga tudo pro chão. Porque eu me dedico mais ao rádio. O rádio toma a maior parte do meu tempo, né? A maior parte do meu tempo o rádio toma. Né? Mas às vezes tem pessoas que dão, para o cara fazer a desbrota, eles dão o cavalinho para as pessoas ir lá pegar, né? E esse cavalinho tem que tomar um certo cuidado. Eu também não entendo muito, mas ele tem que ficar cada 3 horas, se você for levar para lá, tem que estar umedecendo ele. Senão ele não chega vivo lá, não. Eu vi um vídeo de um avião, era muito, mas é muito toquinho mostrando. Eu não consegui salvar o vídeo. Aliás, que ele não estava para salvar. Mas era de uma região de Rondônia, o cara de avião, eu não sei se era 10 milhões. Era muita coisa. E o cara falou, tem que viajar hoje que eu tenho que entregar isso amanhã cedo. Ia viajar à noite para entregar lá no Espírito Santo. Como é que as coisas mudam Você lembra como é que fazia o arábica antigamente? Era pela semente do café, né? Eu cheguei a fazer isso. Eu trabalhei num viveiro do seu Eurico Marcos em Tamboara, no Paraná, e a gente fazia com uma semente. O Conilão mesmo eu cheguei a fazer com semente. O arábica lá era feito. Aqui o Conilão já veio o clone, né? Não, mas o Conilão não, o primeiro não é clone ainda. Não, o primeiro era o Conilão. O clone veio depois. Mas depois. O Conilão veio, ainda tem, né? Tem uns pés brutos ainda, né? Tem uns pés brutos ainda. Inclusive, quem é que me deu uma semente foi o seu João do Andarraf Plástico. Eu tenho uns 2 pés. Eu falei, não vou perder a semente direto, deixa ele aí. No meu sítio lá, na 10, acho que eu tenho uns 2 pés. Eu falei, cara, corta não, deixa ele quietinho aí. Porque eu sei lá até amanhã. É bonito, né? Não, é bonito, eu sei amanhã. Que muda alguma coisa. Você tem a semente ali, que eu vou precisar, eu tenho a semente, né? Mas é muito importante essa questão do café. E o café, assim como tantas outras, vai abrindo o mercado do agro, que o café, queira ou não queira, está vinculado ao agro, né? É aquilo que a gente fala, você dorme com o agro e acorda com o agro. Você deita em cima do lençol e afronha com o agro e acorda de manhã em cima do agro, toma um cafezinho que vem do agro, o leite e tudo, né? Eu sou dependente 100% do produtor rural. Meus clientes são todos produtores rurais, por exemplo. Eu estou incapacitado de viajar com o acidente que eu sofri, certo? Estou impossibilitado de viajar. Então, eu estou praticamente... Estou num sistema nervoso aí que eu não consigo trabalhar. Meu serviço não é ficar no escritório. Meu serviço é estar viajando, visitando clientes. Você aqui atende quanto estado hoje? Nós atendíamos o Acre e aí tem um representante hoje lá. Mas se o cliente do Acre vier na minha empresa, eu posso atender ele. Eu atendo uma parte do Amazonas também. Eu estou atendendo o Mato Grosso também. Atendo o Mato Grosso e a Rondônia inteira. Mas nós temos mais 2 representantes, né, a nível de Rondônia, que não dá conta, é muita coisa, né? Você que está ainda no mercado do café, o que você acha que o café ainda pode... O que o café pode surpreender? Se tem alguma... Porque o café surpreende a cada ano. Eu converso uma coisa muito interessante com o Toninho Vieira ali de São Felipe, e ele fala o seguinte, falava um ano atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, falava que se o café fosse a R$280, ele ainda não levava prejuízo. Esses dias para mim, ele falou uns R$350 é o custo do café dele hoje lá. Então, faz aí a conta. Eu não sei com os panhadores querendo agora, que nós estávamos falando em off aqui, né? 10, 12, até mais. Os comentários numa lata, nos bastidores. Né? Então, não sei agora, né? Mas ele lá, por exemplo, ele tem recolhedora, né? Ele tem recolhedora. Ele já chegou a colher num ano lá 4.800 sacas. Faz a conta hoje a R$2.000. Essa é a questão que eu estava vendo aquele Roberto Justus falando exatamente dessa questão
de elevação de muito preço, isso serve para nós como profissionais, quando a elevação de preço é muito grande e você é substituído pela tecnologia. Vai-se embora o emprego e não volta mais, né? É porque eles estão querendo explorar, né? Na realidade. Porque ele viu que na realidade hoje, o Carlos, meus clientes produtores de café são em média de 2 a 20 alqueires. Não tem mais. Tem exceções lá, esses de Ariquemes que eu falei no começo do programa. Mas você vai na casa do cliente hoje, ele está lá com uma caminhonete nova, um estradinha novo, os filhos com moto nova. Trator, com recolhedora, secador, descascador novo, entendeu? Então o cara hoje está equipado. E hoje, por exemplo, vamos citar um cliente nosso da linha 10, Kiko Sisquim. Vai colher em média de 1.300 a 2.000 sacas. Faz a conta. Então, e com um detalhe, né? Tá dando risada sozinho, o Kiko. Então, e com um detalhe, né? Para chegar até aí, é uma estrada longa. Sim, ele tem hoje 60 e poucos mil pés de café. O Júnior, meu primo, não sei o que ele vai produzir lá, o Júnior Ragnini. Ele tem uma faixa de 140 a 160 mil pés plantados. Esse é o terceiro ano, é a colheita boa, né? Pra você ter ideia, o ano passado ele colheu quase 1.000 sacas. Foi a plenha. Então, e a agricultura é o seguinte, principalmente o café. Ele florou. Até aí está bem. Mas depois da flor até o amadurecimento, dá uma dor no coração, porque você olha para o tempo, você está procurando previsão de tempo, você está olhando o negócio. Porque é um investimento muito grande. E você não sabe o que vai acontecer nesse período, nada te garante. Né? E eu acho que é a hora das seguradoras do país ganhar dinheiro, fazer um seguro mais em conta, porque o seguro muitas das vezes se torna muito caro, exatamente para essas questões dessa lavoura. Aí você vai ali, se investe em adubo, que não é um produto, o fertilizante não é um produto barato. E aí o cara tem, na grande maioria, trabalha sempre financiado. E quando dá esse tipo de estiagem aí, que o cara fala, caramba, o que eu vou fazer? Aí os cabelos embranqueciam mais. É aquela propaganda que tem, você trabalharia 6 meses sem receber? Esse é um produtor rural, porque ele investe e vai saber se ele vai colher ou não. E com a tecnologia hoje, pouca gente está utilizando a lavoura para outras culturas exatamente para render a produção do café. Sim. Né? Quem tem pouca terra, gado para ele é complicado, né? E outra, mesmo o plantio no meio da lavoura, as pessoas, muita... Carlos Pedro, eu cresci ouvindo um senhor, que eu tenho muito respeito por ele, muita admiração, que é o senhor Setembrino Ragnini, ele comprava café. Comprou café aqui, acho que uns 15 anos em Cacoal ou mais. E ele falava para os clientes dele, quer dar uma camisa para o seu filho? Planta café. O café é uma coisa tão abençoada que é o seguinte, você tem dinheiro, se o pé não tiver café, você tem dinheiro na mão. Porque você tem crédito, cerealista, na grande maioria, são pessoas de bem, pessoas que cresceram juntos, sabe da tua índole, sabe quem é você, e muitas das vezes até que há um juro mais elevado, mas ele não vai deixar você na mão. Ele não deixa de te atender, né? Não deixa de te atender. E qualquer hora que você tiver café, seja 2.000 como ele está agora, ou seja 300, ele é dinheiro em mão. E ele é a única cultura que você consegue guardar por mais tempo. Eu acredito que breve as pessoas guardarão esse café mais sem pilar do que pilado. Se ele permanecer... Mas ele pode ficar bastante tempo, pilado também. Se ele permanecer esse mercado aí, eu acredito que breve também terão aí temperaturas ideais, já armazém com temperaturas ideais para manter ele, não dar aquela umidade. Eu acho que daqui para frente a tecnologia... Ele fica bem descansado, é um café descansado. Daí, né? E vale mais, né? Normalmente, quanto mais tempo de café produção, descansado vale mais. Então, isso é muito importante. E você que está aqui na região, você acredita que nós iremos ter mais esse preço de café durante quanto tempo? Não existe um bom entendedor em café. Café é o seguinte, se houvesse um bom entendedor, muitas pessoas erraram o ano passado, que você ficou sabendo que fizeram um travamento de café e muita gente perdeu dinheiro com esses travamentos, certo? Mas eu acredito, com essas faltas de chuva, por exemplo, eu acredito, eu vou falar alguma coisa aqui que muita gente vai discordar de mim, mas muita gente vai concordar. Nosso café vai ter uma perca de 30% a 45% em Rondônia. Não, eu produção. acredito. O meu chega a... Você entendeu? Por quê? Porque para muita gente faltou chuva na hora que precisava dele. E aquele sol foi um sol diferenciado.
Você sabe que o sol daqui é diferenciado. Eu acredito que o meu café, a queda da minha produção foi exatamente o sol, porque a água tinha... Que a água tinha, muita gente, mas alguém faltou água. Então, eu acredito, eu estou falando o Vitor aqui, eu acredito que vai mais uns 2, 3 anos, pode estar baixando aí 200, 300, 400 reais, mas ele vai manter essa média. Por quê? Se baixar até 500, 700 reais, ainda ele está ótimo, Carlos Pedro. Vai ser um preço excelente. Não pode pensar igual aquele produtor que quer vender a 3 mil. Não é isso. Hoje o preço está excelente. É colocar e apanhar e vender. E arriscar. Eu vendi café a 800 reais na terça-feira. Na sexta ele estava 1.035. Tá bom. Mas eu já tinha um café levado a 800 que desceu e ficou 2 anos para voltar a 800. Eu falei, agora é hora de eu ele vai vender. Aí, na realidade, eu não perdi, eu deixei de ganhar, diz a minha esposa. Deixa de ganhar. Né? Deixei de ganhar. Então, existe isso. Eu estava lendo uma matéria, um dia, o Gilcler Regina, palestrante, numa conversa informal que a gente teve, num dia almoçando, ele disse, se a gente fazer... Está tomando café já, por isso. Ele falou, se a gente conseguisse fazer o chinês tomar um copinho de café descartável por dia... O Brasil não seria suficiente. A juventude da China já está tomando café e eles acham melhor que o chá. Né? Então, não seria suficiente para abastecer a China. E aí, quando foi esse dia lendo no jornal, para quem está em casa e quiser acompanhar, tem uma propaganda gratuita, Compro Rural, é um site que eu gosto muito de acompanhar, aumentou 23% o consumo de café na China. Sim. Em 2 anos. Então o mercado já vai se abrindo para essas questões. Se abrir lá, pode implantar café. Pode plantar o pode sagrado. Pode plantar que vai ter colocação para ele. Eu acredito que o mercado é firme ainda, umas 2, 3 safras. Então, e a cada vez mais o produtor vai ter que se dedicar por qualidade. Né? Nós estamos com o barter. Por exemplo, o barter hoje, eu olhei, da Paline. Barter é um sistema de troca de café. Você faz um barter, por exemplo, acima de... Para você fazer uma compra no barter, o barter está travado hoje acho que 1.380, mais ou menos, certo? Então, você faz um travamento comigo, da Paline. Um equipamento você vai comprar aí de 250 mil reais. Aí você faz o travamento no barter a 1.380. Se o café baixar para 200, 300, não interessa, você vai entregar... 4 anos, divide em 4 anos esse valor do equipamento que você está comprando e você vai pagar com o sistema barter. É um travamento junto com a Dreyfus exportadora que a Paline tem. Muito bom. Troca de café chama esse sistema barter. Hoje um produtor médio que tem aí, vamos colocar 5 integrantes na família e tem aí uns 4 alqueires de café. Quanto ele investiria, o que ele precisaria para secar esse café? Quanto secador ele necessitaria, uma máquina de beneficiamento, eu acredito que seria o suficiente. Quanto ele ia investir hoje se ele fosse investir numa colhedora, numa recolhedora, num secador e num beneficiador? Eu acho que até recolhedora para ele seria demais. Ele teria que misturar com mais alguns vizinhos, né? Uhum. Porque eu tenho pessoas que eu vendi, que tem essa quantidade, eu vendi uma recolhedora para ele. Não vendi descascador e nem secador. Mas hoje, equipamento, deixa eu te falar para você, com um barracão, pode ser um equipamento menor para ele, que ele não precisa beneficiar aí, pode ser um secador de 7 mil litros, uma máquina de 200 arrobas e essa recolhedora. Eu acho que numa faixa aí de 350 a 450 mil ele colocaria esses equipamentos para trabalhar. Não chega a 500 mil. Não chega, não. Com barracão e tudo, tipo um investimento. Só que eles fazem muito para os vizinhos também, né? Eles vão tirando a despesa também, né? Porque é um equipamento que com 3 a 4 anos ele se paga. Porque é o seguinte, com essa lei trabalhista de quem nunca viveu no campo, porque eu fico muito chateado quando eu vejo o cara ir lá no campo, que nunca trabalhou, nunca pisou no campo, meter a caneta no coitado do produtor e dizer que o cara tem que ter uma suíte lá praticamente para o cara colher café. E hoje o cara vai pensar 10 vezes antes de fazer uma suíte para responder um processo do Ministério do Trabalho. O que ele vai fazer? Vai investir em tecnologia. É o caminho hoje. Quem pensa que está protegendo o trabalhador, na grande maioria, não é bem isso. Tinha que dar uma olhada diferenciada nessa questão. Mas eu quero agradecer a você por ter vindo ao programa. Alguma coisa a mais você gostaria de acrescentar? Quero dizer que nós, da VR Implementos, estamos
na BR-364, na saída para Ji-Paraná. Estamos à disposição aí de quem quiser nos visitar. E temos também sacaria, temos panos para recolhedoras, somos uma loja completa em equipamento ao produtor rural. E temos assistência, temos tudo quanto é peças. E estamos ali para atender bem o cliente, produtor rural, nosso produtor amigo. E muito obrigado, Carlos Pedro, pela sua oportunidade. Deixa eu só fazer um lembrete, Vitor Ragnini, da família Ragnini. Você já teve um salão de festa do armazém, é bom, que eu penso que é bom que muita gente... E aconselho ninguém ter isso nem aí. ter isso mais, deu muita dor de cabeça. Mas te fez um nome, te deu mais crédito, abriu mais espaço, né? Então, e agradecer a você por essa parceria, esse trabalho, e desejar a você sorte, você é aquela guerreira da dona Eliane, que ali é guerreira, seu filho que está bem encaminhado, e agradecer os nossos patrocinadores aqui, a Extrasol. As pessoas podem acompanhar a Extrasol também na rede social, convidar as pessoas para acompanhar o nosso programa. Posso fazer um merchan de grátis para eles? Pode. Eu tenho... Não comprei com eles na época, eu comprei com outra pessoa, certo? Mas eu vou recomendar, porque inclusive comprei mais placas. Porque a minha energia eu estava pagando R$ 2.500, não sei se eu posso falar aqui. Pode. Hoje eu pago acho que 170, 180 por mês, então... compensa você colocar, vale a pena investir. E eu vou concluir, eu comprei 12 placas, vou colocar mais 4 para ajudar o cara que trabalha. Eu tenho mais que eu tenho que pôr energia para a sogra, para um monte de gente ali. Então, mas minha sogra merece, viu? Isso. Sem a sogra não teria a dona Eliane segurando lá, pagando as contas. O Matias é o 99450214, que atende aqui em Cacoal e toda a região. O GR está aqui na região também, no Cone Sul, 984064607. Recomendo, como o Vitor está falando. E não esqueçam, trabalhador vai trabalhar no campo pesado, deve ter um colágeno 2 na sua casa, tá? Mais informações, 99850578. Não é cura, é produto natural, é bloqueador de dores. Eu vou dar isso aqui para o Vitor, depois o Vitor vai me contar o resultado disso. Vou passar isso aqui para você. E eu estou precisando para colar meus ossinhos aqui. Isso, viu? Você vai tomar ele daqui 2 dias, você vai me ligar. Tem 3 vértebras aqui que precisa colar, viu? Valeu, gente. Até o próximo podcast, Ruralcast, com mais um convidado falando de agricultura, pecuária, coisas do gênero.